Ok, senhores, professor Riane novamente com vocês na disciplina de ensaios e testes. Hoje daremos sequência nos nossos estudos falando de indutor. Vimos na última ocasião os capacitores, ok? E agora nós vamos aqui dar sequência com os indutores, componente este muito importante no nosso dia a dia, utilizado muito na eletrônica, placa de circuitos impresso, como esses componentes eletrônicos, esses indutores reais que estão aqui representados, utilizados muito em placa de circuito impresso, né? Eles são a base dos motores, dos transformadores, são basicamente bobinas que tem ali dentro, não é isso? Utilizados em sistemas elétricos de potência, como filtros de harmônico também, tá? Para a correção da qualidade de energia, em várias instalações industriais. A gente utiliza, inclusive, para redução de nível de curto-circuito em algumas subestações, em algumas linhas. Então, a aplicação dos indutores, assim como os capacitores, são largas, são imensas, são gigantes. Pesquisem aí no Google, aonde vocês vão encontrar essas aplicações dos indutores. É importante a gente conhecer muito bem, né, não só o dispositivo, o componente, mas aonde que ele é utilizado. Vou dar algumas dicas aqui, vou mostrar alguns pontos aonde eles são aplicados, mas vale a pena vocês pesquisarem, irem mais a fundo, faz parte do desenvolvimento, do estudo de cada um, né? E vamos falar principalmente dos testes, dos ensaios que nós faríamos no laboratório, na aula presencial, mas que eu vou tentar passar aqui o máximo de conteúdo para vocês, beleza? Então vamos juntos, uma alegria muito grande estar novamente com todos vocês. Peço autorização, licença, carinhosamente, para entrar em cada lá, ok? Ou em cada ambiente, né, onde vocês estejam acompanhando essa videoaula. Senhores, vamos em frente. Então, esses indutores é da Magmatech, ó, um fabricante que fabrica diversos tipos de indutor, utilizado muito em placas de circuito eletrônico e outros tipos também que eles trabalham. O que é o indutor, né, pessoal? O que é uma breve introdução do que é esse componente, esse dispositivo elétrico, que a função dele é armazenar energia em forma de campo magnético. Assim como o capacitor armazena energia na forma de campo eletrostático, aqui o indutor armazena na forma de campo magnético. Normalmente combinando, olha só, o efeito de várias espiras. Na verdade, o indutor, bobina ou solenoide, ele é formado, né, através de N espiras, várias espiras. Então, enquanto a corrente elétrica ela circula, percorre todas essas espiras, pela primeira lei, né, da mão direita, primeira regra da mão direita, a corrente, quando circula, ela produz um campo magnético. A somatória de todos esses campos magnéticos formados pela corrente circulando nessas espiras, eu vou ter aí o campo magnético total, né, de um solenoide, de um indutor, de uma bobina, que é o que nós vamos utilizar para as mais diversas aplicações. É formado, olha só, por um fio esmaltado. Opa, perdão, passou aqui. É formado por um fio esmaltado, olha o fio esmaltado aqui, que tem o objetivo de isolar, e tem que ser esmaltado, tem que ter esse verniz, senão na hora que eu faço essas voltas aqui, né, pessoal, está em contato, eu não teria o efeito das espiras combinadas. A corrente subiria e passaria direto de um ponto para o outro. Então, eles têm que ser isolados através desse fio esmaltado, enrolado normalmente sobre o núcleo. O núcleo pode ser de ar, mas normalmente utiliza um núcleo ferromagnético para aumentar a permeabilidade magnética do meio, lembra? E aí conseguir uma bobina, um indutor com maior capacidade. Tá? Esse fio esmaltado é importante lembrar que a gente tenta repetir isso em casa, dá para fazer. Você pode enrolar um fio esmaltado ao redor, né, de uma chave de fenda, por exemplo. Como é esmaltado, eu tenho que raspar aqui, ó, os terminais onde eu vou alimentar o meu indutor, né? Porque o fio esmaltado é isolado, então não há contato. Você tem que pegar um estilete e raspar a pontinha aqui desse meu fio esmaltado para que o contato elétrico se estabeleça. Perfeito? Joinha? O indutor também é conhecido como bobina ou solenoide. A aplicação dele em motor, em transformador, né? E nas mais diversos tipos de bobina, nas mais diversas aplicações. Ok? Ao Joseph Henry, quem sabe a unidade aí da grandeza do indutor, né? Uma homenagem ao nosso querido Joseph Henry, ok? Grande físico americano, desenvolveu aí diversos trabalhos importantes na nossa área, inclusive na parte de máquinas elétricas, motores elétricos. Dei uma pesquisa também bastante. Tem vídeos aí de 10, 20 minutos no YouTube que conta aí a história da pesquisa, de como foi a vida dele. Eu acho muito interessante conhecer a biografia desses grandes cientistas que movimentaram a nossa área de elétrica, né? Eu acho bacana conhecer para ver o que eles pensavam, o que eles produziram, com qual tipo de conhecimento eles tinham.
É muito bacana conhecer isso, pessoal. Acrescenta bastante. Vai lá dar uma pesquisa, vale a pena. Ok? Então, indutância lá. Indutância, agora falamos do indutor. E vamos falar da indutância, que é a grandeza física que relacionada ao indutor. Então, a indutância é representada pela letra L, né, da indutância, medida em Henry, né, H. Então, quando eu pego uma bobina, pego um indutor, eu quero saber a indutância daquele dispositivo, daquele componente. A medição é dada em Henrys, milihenries, né, muitas vezes, em homenagem ao nosso amigo lá de trás, do Joseph Henry. Ok? Em outras palavras, é um parâmetro dos circuitos que vai relacionar a tensão induzida por um campo magnético variável à corrente que foi responsável por produzir aquele campo, né? E aí a tensão aqui, ó, a tensão entre os terminais do indutor, ela é proporcional à taxa de variação da corrente no tempo. Então, a tensão que eu produzo nos terminais de uma bobina, nos terminais de indutor, ela vai ser a indutância L. Esse D aqui pode ser substituído, para facilitar o entendimento aqui, tá, meninos? Por um delta. Delta é variação da corrente sobre a delta variação no tempo. Então, se eu pegar a variação da corrente no tempo vezes a indutância L, eu vou ter a tensão nos seus terminais. Tá? Se eu tenho uma variação de corrente no tempo muito grande, vezes a indutância L, eu vou ter uma tensão muito grande também. É comum te dizer que a bobina ela não gosta de variação de corrente. Ela não gosta que ocorra uma variação abrupta de corrente. Quando isso acontece, quando eu fecho um circuito, quando eu abro um circuito, e isso fica muito claro no dia a dia nosso, quando a gente vai energizar o motor, vai desligar o motor, que há um faiscamento, há uma sobretensão nos seus terminais, que provoca até um centelhamento, um faiscamento. Isso é porque quando eu interrompo a corrente numa bobina, no caso de transformador, motor, né? Ou qualquer bobina que seja, quando eu falo motor transformador, porque são exemplos que estão muito no nosso dia a dia. Quando eu interrompo a corrente ou quando eu estabeleço a corrente, nesse momento eu tenho uma tensão muito grande nos seus terminais. Porque eu tenho uma variação, a corrente era nada, estava desligada e passou a corrente de partida do motor, por exemplo. Então isso é uma variação de corrente no tempo muito grande, né? Isso dá uma sobretensão no meu equipamento. Da mesma forma quando eu desligo o motor. Só que na hora que eu abro os terminais do meu motor, da mesma forma eu vou ter uma variação muito grande da corrente no tempo que provoca uma sobretensão que tem que ser controlada, tem que tomar cuidado, né? Fora isso, em condições normais, 60 Hz, por exemplo, eu tenho uma variação constante aí no tempo, que fica variando 60 vezes por segundo, que vai me dar uma tensão que normalmente ela é totalmente suportável pelos meus componentes de todo o sistema que eu esteja trabalhando na minha instalação, né? Percebam que se eu trabalho com indutor em corrente contínua e a corrente contínua, a variação no tempo é nula, a tensão nos terminais também vai ser nula, né? E aí, que é o indutor em corrente contínua, é um curto-circuito, portanto. Né? A tensão sobre ele é zero. Por quê? A variação da corrente no tempo é zero, vezes um indutor, a sua indutância, melhor dizendo, eu vou ter zero. Né? Então, deixa eu ver se eu escrevi alguma coisa errada aqui, como a corrente... Podemos ver isso pela equação V igual a LDI dt, e tem um textinho errado aqui, pessoal. Depois eu vou corrigir esse texto aqui no PowerPoint. Parece que o entendimento aí não está legal, né? O indutor de corrente contínua é um curto-circuito, ok? Ou seja, a tensão sobre ele é zero. Nós podemos ver isso por essa equação. Como a variação da corrente no tempo é nula, a tensão aqui vai ser nula. Eu vou melhorar esse texto aqui, que no final aqui está mal escrito, né? Perdoem, a gente corrige lá no texto oficial do PowerPoint no sistema, beleza? Tranquilo? Bom, então entenderam? Então em corrente contínua é um curto-circuito, porque a variação da corrente no tempo é nula, vezes qualquer coisa é zero, então eu vou ter tensão nos terminais zero, é um curto-circuito. Em corrente alternada, eu vou ter uma tensão nos terminais, porque eu tenho uma variação da corrente no tempo definida pela frequência na rede. E uma sobretensão ainda maior quando eu estabeleço, quando eu fecho, quando eu abro essa corrente. Imagina um curto-circuito, né, dentro do motor, uma corrente muito grande, eu abro de uma vez só essa corrente de curto-circuito. Né, a bobina ali vai reagir com uma tensão muito grande nos seus terminais. Acontece o arco elétrico, né, que nós já vimos em outras situações que o disjuntor tem a função, inclusive, de eliminar esse arco elétrico que se estabelece. Ok, pessoal? Olha lá. Indutância é o símbolo do indutor aqui. Nós temos o mais conhecido nessas voltinhas aqui, que é quando é núcleo de ar. Quando é núcleo de ferro, eu faço questão de representar
que é um indutor com núcleo de ferro, eu coloco essas duas barras aqui, e essa forma ainda tem um núcleo variável aqui ainda, uma setinha, para mostrar que eu tenho uma indutância ajustável, variável. Assim como tem o rheostato, né, de resistor, eu coloco a setinha aqui para indicar que eu tenho aqui uma indutância variável, ok? Falamos de indutor, indutância, e agora temos que falar também de reatância indutiva. O que é essa reatância indutiva? Né, que a gente chama de XL. Falamos do XC no capacitor, aqui o XL vai ser o ômega L, né, o ômega sendo 2πf. Faço questão de colocar o J aqui no XL para frisar bem, né, essa questão de que o XL, a reatância indutiva, ela está no eixo imaginário, no eixo positivo imaginário, em contraponto ao resistor que está no eixo real. Né? Então, eu tenho o resistor no eixo real, eu tenho a minha reatância indutiva positiva no eixo imaginário e eu tenho a minha reatância capacitiva negativa no eixo imaginário. Então, cuidado, né? Nunca é demais frisar a importância de não somar resistência com reatância, seja indutiva ou capacitiva. Eu posso fazer uma soma, sim, fasorial, vetorial. Não posso somar direto como se todos fossem números reais. Beleza? Então eu tenho que fazer soma com o J mais J, no caso do indutor, menos J no caso do capacitor, para que eu consiga fazer uma soma fasorial. Números reais com números imaginários. Então, todos em ohms, né, reatâncias em ohms. E pior, tem aluno que chega no finalzinho do curso e acaba escorregando, somando resistência, né, de resistor com o L, com a indutância. Né? Isso não faz sentido. Eu tenho que pegar a indutância. Essa indutância se reflete numa reatância indutiva, no caso do indutor, que está no eixo imaginário. Beleza? Deu dúvida? Bagunçou um pouco o tico e o teco aí? Manda lá no grupo do Telegram, né? Que a gente vai ter o maior prazer em voltar a explicar as dúvidas que surgirem, beleza? Joia, pessoal? Aqui tem uma equação bacana, lá, o μ, que é a permeabilidade magnética do meio, N ao quadrado, área dividido pelo comprimento, para definir qual que é a indutância quando eu tenho aqui um solenoide, uma bobina simples como essa. Show plus, pessoal? Bacana? Aplicações, né? Temos diversas aplicações, como eu já comentei aí, né? Mas ele é usado muito em circuitos elétricos, eletrônicos, digitais, para armazenar energia através do campo magnético. Sempre que isso se faz necessário, nós vamos lembrar do nosso amigo indutor. Né? Ele tem como ele tem essa habilidade de mexer nesses sinais CA, os indutores são usados extensivamente em circuitos analógicos, processamento de sinais, incluindo recepções, transmissões de rádio. Quem for para essa área, quem for aí aprofundar, emburacar nessa área, vai lidar muito com esses indutores aí. Tá? Lembrando, a reatância XL muda com a frequência. Por que muda com a frequência? A frequência aqui, ó. Então, frequência em motores transformadores, normalmente são 60 Hz, são 60 Hz. Mas quando eu vou para a área da eletrônica, muitas vezes essas frequências vão na faixa de kHz, MHz. Então, o XL a reatância indutiva do meu indutor vai mudar de acordo com a frequência. Tem que ter isso em mente. Tá? A gente está muito acostumado, quem é da área de potência, a trabalhar sempre com 60 Hz, mas em várias e diversas situações eu trabalho isso na faixa de kHz, MHz. Ok? E aí vem os filtros, né? Que eu uso indutores em conjunto com capacitores e outros componentes para filtrar algumas componentes do meu sistema, inclusive filtro de harmônicos proporcionais a 60 Hz que eu desejo, ou né, frequências intermediárias, interharmônicos também. Então é muito comum eu usar capacitores e indutores para fazer filtros mais diversos da eletrônica, inclusive também do sistema elétrico de potência. Hoje eu estou acelerado, né, pessoal? Hoje vocês não vão conseguir assistir o meu vídeo em 2 vezes, velocidade de 1,5 vezes. Não, estou falando rápido para não ficar muito longo, mas quem tentar acelerar vai ficar uma coisa muito estranha. Não façam isso, assistam na velocidade normal, tá ok? Ok, pessoal? Então, eu consigo usar os indutores e capacitores para fazer os mais diversos filtros para as mais diversas aplicações que nós temos. À medida que vocês forem tendo contato, experiência na área profissional, vocês vão vendo esses filtros e vão vendo os componentes passivos, indutores e capacitores, e ativos também. 2 ou mais indutores acoplados formam um transformador, o nosso grande transformador, né, que é fundamental em qualquer rede elétrica e vão mais além, não só rede elétrica, mas como dispositivo elétrico-eletrônico, ok?
E também são aplicados em chaves e válvulas solenoides. Quem nunca viu uma válvula solenoide, no caso quando tem algum fluido passando, ou então mesmo uma chave solenoide de abre e fecha, né? Porque é até usado nos Arduinos da vida aí, para fazer comando, abertura e fechamento de alguma necessidade. Beleza? Não vou entrar muito em detalhes de aplicações, vou deixar para vocês pesquisarem aí na internet as mais diversas aplicações dos nossos indutores, bobinas, solenoides, que são, né, no fundo, a mesma coisa. Tá? Temos alguns tipos de indutor, pessoal. Isso é muito importante. Eu vou deixar para vocês lerem com bastante calma os indutores com núcleo de ar, que não tem nenhum material, olha lá, no seu núcleo. O núcleo está dizendo núcleo de ar, né? Ele é um núcleo de pouca indutância. Eu consigo poucos henries, milihenries com eles. Porque o núcleo de ar, a permeabilidade magnética é pequena, tá? Então a gente é usado mais em altas frequências, mas tem poucas perdas, porque o núcleo não é ferromagnético, acaba que não tem correntes parasitas, correntes de Foucault ali dentro do núcleo, e com isso as perdas são pequenas, mas a indutância também é pequena. Já os indutores com núcleo ferromagnético, isso eu consigo valores bem superiores de indutância. Nós vamos fazer uma experiência no laboratório, que eu vou mostrar aos senhores. Eu pego uma bobina, pego ali um indutorzinho, né? E ele mostra ele qual que é o valor de milihenries sem núcleo de ar, preenche o núcleo com um material ferromagnético laminado e depois ainda ofereço um caminho completo de circulação das linhas de campo, aumentando ainda mais o valor de indutância. Então, como é que isso influencia? Ok? Núcleo laminado lá, feito de finas camadas de aço silício envolvidos por um verniz. Então são lâminas que eu vou agrupando até formar um núcleo denso, né? Usado muito em baixas frequências, em transformadores, por exemplo, e a função disso é reduzir as perdas. Quando eu uso um núcleo puramente ferromagnético, as perdas são grandes, até chega a esquentar mesmo. Quando eu uso um núcleo laminado, várias lâminas, como se fosse um caderno, né? Várias folhas de um caderno agrupadas, só que isoladas entre elas. Com isso eu consigo ter um efeito bom para aumentar a indutância e bom também para reduzir as perdas. Tá? Então, o núcleo laminado, as perdas são bem menores do que onde eu uso o núcleo simplesmente ferromagnético. Núcleo de ferrite é tipo uma cerâmica, olha só, ferromagnética, que ela tem melhor desempenho em altas frequências, onde normalmente são mais aí empregadas. Tá? Justamente elas têm esse bom desempenho porque ela também não tem corrente parasita, né? Além de baixa, ponto de esterese, lembra do ponto de esterese? Eu vou por um caminho, volto por outro. Isso traz perdas se a esterese for muito alta. E com esse núcleo de ferrite, eu consigo ter um bom desempenho, muito usado na eletrônica aí, tá, pessoal? Mesma coisa no indutor toroidal, olha lá. Que é o núcleo de ferrite, só que ele tem um formato de rosca, formato de rosquinha, né, de toroide, rosquinha lá dos Simpsons, lá, muito comum, né, que eles comem lá. Esse formato, vou mostrar logo já para vocês, uma imagem que vai tirar todo tipo de dúvida, que também é muito utilizada. Olha aqui, olha o núcleo toroidal aqui, tá vendo? Eu enrolo o fio, esse aqui é um núcleo de ferrite, aqui o núcleo de ferro, ferrite, núcleo de ar sem nada, e o núcleo aqui laminado, o núcleo laminado aqui tem um caminho completo de passagem laminado das linhas do fluxo magnético. Isso consigo aumentar bastante aí a minha indutância. Perfeito, senhores? Tranquilo? E aí uma coisa muito importante na área de sistema de potência eletrônica é o fator de qualidade Q, chamado fator de qualidade Q do meu indutor. O que é isso, meninos? Todo indutor, né, a gente modela ele com um L, como se fosse uma bobina, mas essa bobina enrolada é um fio de cobre enrolado. Esse fio de cobre tem uma resistência pequena, pode ser, mas é uma resistência. Quando eu dou 1000 voltas, 2000 voltas de fio fino, essa resistência pode ser relevante. Eu tenho que levar isso em consideração. O fator de qualidade vai medir isso. Quanto de resistência que tem junto com indutância L? Quanto de R de resistência eu tenho em série com L milihenries do meu indutor, da minha bobina, né, completa. Então a gente vê isso vai medir isso através desse fator de qualidade Q. Tá? Então, eles possuem uma resistência em série porque são feitos de materiais condutores, né? É fio esmaltado, normalmente de cobre. Quanto menor o valor dessa resistência, melhor é a qualidade da bobina. Então, esse fator de qualidade Q tem que medir isso. Tem que medir a relação da minha reatância indutiva
dividido pela minha resistência da bobina. Esse aqui é o fator de qualidade Q. Ok? É interessante notar aqui que o fator Q de indutor na frequência da operação ele vai variar de acordo com a frequência. Né? Então, vamos fixar aqui em 60 Hz. Eu vou calcular a minha reatância indutiva ômega-L, né, 2πfL, o F 60 Hz, vezes o L da bobina, dividido pela resistência dos fios lá enrolados. Então, eu vou medir a resistência, vou medir, é necessário que eu conheça a indutância em Henrys, milirhenries, para calcular a reatância indutiva. Essa razão, X sobre R, da bobina, vai medir o meu fator de qualidade Q. Ok? O ideal é que esse valor aqui seja o mais alto possível. Se a resistência fosse zero, esse valor aqui seria infinito. Qualquer número dividido por zero é um valor infinito. O ideal é que o meu Q fosse infinito. Mas é impossível construir uma bobina onde a resistência é zero, porque tem o cobre lá enrolado. Né? Então pode ser pequeno o cobre, a resistência pode ser pequena, que vai dar um valor muito alto aqui, quanto mais alto, melhor. Ok? Em sistemas elétricos de potência, que é onde eu tenho mais conhecimento aí dessa parte das bobinas utilizadas em transformador, em motor, né, do sistema elétrico de potência em geral, bobina de potência, portanto, né, eu sei, né, a gente trabalha muito com o valor de 16. Se o X sobre R for próximo de 16, é uma bobina construída com boa qualidade. Né, eu usei cobre de boa qualidade, eu usei uma bitola, uma seção do cobre para fazer as voltas de forma bastante razoável. Então, quando a gente quer saber se uma bobina aí de um motor, de um transformador, se o meu sistema elétrico de potência está modelado de forma mais ou menos aceitável, quando X sobre R dá em torno de 16. Okay? Então, a maior parte dos equipamentos que utilizam bobina do sistema de potência, feitos com boa qualidade, essa relação em torno de 16. Se for menor do que 16, estiver dando 10, 8, significa que eu tenho ou algum erro, né, na modelagem do meu sistema elétrico de potência, ou então estou tratando de equipamento cujo projeto não está adequado, o projeto está um pouco deficiente. Okay? Já as bobinas abertas com núcleo de ar, essa relação cai para de 1 a 2. Olha como é que muda, né? Olha como é que a resistência se torna muito mais próximo da reatância indutiva quando eu tenho núcleo de ar. Esse valor aqui é quando é um núcleo laminado de aço, né? Tem toda uma preocupação para fazer o caminho de retorno das linhas de campo magnético. Agora, quando eu tenho uma bobina vazada do núcleo de ar, né? Essa relação cai drasticamente, a ponto da reatância indutiva ser muito próximo do valor da minha resistência. Quando eu divido, faço essa razão, eu tenho aqui em torno de 1 a 2. Viram só que bacana? Tá? Então essa medição do X sobre R, alguns profissionais da área nem falam fator K de qualidade fator de qualidade Q, não. Eles nem falam fator de qualidade Q, eles falam X sobre R. Inclusive eu sempre fui muito acostumado a tratar bobinas de motores, transformadores, modelagem de sistemas de potência como relação X sobre R. X sobre R e X sobre R é muito comum. Então vocês vão escutar muito aí na prática, na indústria, relação X sobre R do motor, relação X sobre R do transformador, relação X sobre R do meu sistema. Tá? Então, tanto faz, X sobre R ou Q é a mesma coisa. E agora vamos rapidamente aí passar para os testes que nós vamos aplicar comuns aí em bobinas, né, em indutores. São mais simples os testes aplicados ao transformador, mas vale a pena de comentar. Né? O primeiro teste de continuidade. Como é que eu sei se uma bobina está pronta, adequada ao uso ou não? Teste de continuidade. Será que ela não está aberta? Será que ela não rompeu internamente em algum ponto? Né? Então o objetivo desse teste é verificar se a bobina está rompida, se ela está aberta. Ok? Com o multímetro, no modo teste de continuidade, a gente vai medir os extremos, né? O início e o fim da bobina, e ela tem que apresentar a bobina tem que apresentar continuidade, e a resistência encontrada depende do tipo de componente testado. Eu posso ter bobinas pequenas que vai até apitar, a resistência vai ser muito pequena, porque o cobre que eu tenho ali é muito pequeno, mas tem bobinas de fio fino com muitas voltas, que esse valor pode ser próximo aí de 1000 ohms. Então, às vezes, aquele teste de BIP, de continuidade, não vai ser muito adequado para algumas bobinas. Né? Se for bobinas onde a resistência é muito baixa, 0,2 ohms, até 1 ohm, ele vai apitar tranquilo.
Se for bobinas com muitas voltas de fio fino, eu posso chegar até 1000 ohms, e aí o teste de continuidade em si do BIP não vai ser adequado, mas você vai ler lá que deu 1000 ohms, vai saber ali que está dando, assim, que tá dando passagem, né? Que eu estou medindo uma resistência que pode estar ali adequada àquele tipo de indutor. Tá? Se der uma resistência muito alta, começou a dar quilo-ohms, mega-ohms, opa, né? Ou então chegou na escala final ali do seu instrumento, significa que ela está aberta, significa que tem um problema ali, ali dentro. Infelizmente, esse teste, eu não consigo pegar um problema muito comum que nós vemos em indutor, que é ele em curto-circuito. Quando esse esmalte ele é rompido, né? Isso acontece dentro de transformador, dentro de motor, e aí a fuga de corrente, ela vem para cá, ela atravessa direto e vem para cá. Né? A corrente sobe muito no indutor, com o tempo vai provocando dano, vai derretendo toda essa parte do verniz, e aí quando você abre a máquina, abre o motor, você vê realmente que houve um curto entre espiras. O nome que a gente dá é esse, curto entre espiras. Né? Esse teste não pega isso, é mais um teste visual, porque normalmente a resistência de uma bobina já é muito baixa. Então, quando você mede continuidade, já deu um valor muito baixo. Se ela está em curto, você vai achar que ela está dando continuidade, que está tudo certo. Mas é diferente a bobina em pleno funcionamento, isolada, aqui esmaltada, né? As espiras, de uma bobina em curto. Totalmente diferente. Ok? Então, esse teste é para ver se a bobina está aberta. Se ela não rompeu aqui em algum lugar. Eu não consigo ver se ela está em curto. O teste 2, meninos, é o teste de resistência. Medição de resistência da bobina. Tá? Aqui, teste de resistência elétrica da bobina. O ideal é saber, se tiver um manual do fabricante ou tiver alguma referência, qual é o valor ideal da resistência daquela bobina, daquele indutor, para a gente poder medir a resistência e comparar. Né? A gente vai colocar um multímetro na escala mais adequado ao valor que a gente espera, né, se a gente conhecer, e vai verificar se está de acordo com o teste que nós vamos fazer. Então, eu vou medir resistência, né, medir a função ohmímetro aí do meu multímetro, e vou comparar com o valor do manual, o valor que o fabricante informou, o valor que você tinha histórico daquela bobina, para ver se está dentro daquela margem ali ou não. Tá? Caso o valor não esteja de acordo com aquela... todo valor tem uma tolerância, né, com a tolerância especificada, eu tenho que avaliar se eu consigo operar ainda aquele equipamento com esse valor fora da tolerância, ou se eu tenho que substituir por uma outra bobina. Okay? Lembra que eu não estou medindo aqui a indutância, eu estou medindo aqui a resistência do meu indutor, a resistência da minha bobina, a resistência do meu solenoide. Todo solenoide, bobina, indutor, tanto faz, tem uma resistência do cobre ali enrolado associado. Né? Eu tenho que avaliar se essa resistência está adequada para a operação daquele componente ou não. Já está inviabilizando. Né? Normalmente o fabricante te informa, o manual você tem uma referência ali, tem uma tolerância. Né? Estando ali dentro, ok. Não estando, a gente vai providenciar ali a substituição. Okay? Se ela tiver resistência muito alta, ela vai aquecer demais, efeito Joule vai ser muito grande, né? E vai provocar dano no isolamento, no verniz, ali no esmalte da bobina, né? Pode provocar um curto-circuito futuro, é o que vai acabar acontecendo, além de maiores perdas por efeito Joule, enfim, né? Essas coisas que vocês já vão começando a associar aí quando vai chegando ao final do curso. Joia? Esse teste é importante também para a gente calcular o fator Q da bobina, né? O fator de qualidade. Por quê? Eu vou medir aqui a resistência que eu vou usar nessa equação aqui, ó, resistência RL da bobina. Falta só chegar nesse valor do XL ainda, que nós vamos mostrar mais aqui à frente, que é o teste 3. Então, como é que eu vou medir agora, de fato, quantos Hennes, milli-Hennes tem a minha bobina? Como é que eu faço isso? Né? Que instrumento que eu utilizo? Multímetro? Eu comentei na aula de capacitor que alguns multímetros têm a função do capacímetro. Existe o capacímetro em si, mas muitos multímetros já vêm com a função do capacímetro como uma das suas multifunções. Infelizmente, não é comum, não é encontrado no mercado multímetros com a função de medir indutância, medir Hennes, milli-Hennes. Para isso, a gente usa um outro instrumento, que é esse que está aqui. Ó. Parece um multímetro, mas não é. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Esse daqui não é um multímetro, no sentido, né, comercial da palavra, que a gente usa no dia a dia, o multímetro. Esse aqui é um instrumento LCR, ele mede L indutor
indutância, melhor dizendo, C, capacitância e R, resistência. Então, o instrumento, esse daqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, meninos. Ele só mede aqui, ó, capacitância, indutância milihenries, nanosfarads, farads da vida aqui, e resistência R. Ele mede R, L, C. Não mede tensão, não mede corrente, tá? Não tem as funções de teste lá, de continuidade, de... Até tem, acho que aqui tem até tem de continuidade. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Tem um teste aqui de diodo. Acho que não sei se tem a função de continuidade, provavelmente dito. Porque a função dele é medir indutor, capacitor, resistor. Indutância, capacitância, resistência. Entenderam? Então ele é um instrumento muito parecido aí com o voltímetro, com o multímetro, perdão. Só que a função dele é exclusiva para medir essas grandezas de indutor, capacitor e resistor. Joia? Nós temos um aqui na escola que faz essa medição. E nós vamos usar, acho que eu vou usar no vídeo expositivo, da aula prática expositiva, para vocês verem como é que ele faz a medição aí da indutância. Beleza? O procedimento é muito simples, pessoal. Quem sabe usar multímetro vai saber usar o LCR. A gente ajusta a escala adequada de C, L ou R, né, que a gente vai medir, faz a medição, mas é igual um multímetro convencional. Ok? Eu acredito que esse instrumento hoje seja na faixa dos 400, 500 reais. É um instrumento um pouco mais caro, porque ele tem a precisão, né? É mais sofisticado, medir indutância não é simples. Então, são instrumentos um pouco mais caros do que um multímetro tradicional aí. A tarefa 1, que nós faríamos no laboratório, em sala de aula presencial, eu ia distribuir alguns indutores, tanto usados na eletrônica quanto indutores maiores, bobinas típicas de motor, por exemplo, né? Só que com núcleo de ar, para vocês fazerem os testes necessários. Teste de continuidade, teste de medição de resistência elétrica, medição com LCR para ver os milihenries, né? Cálculo do fator K. Se eu tenho um milihenry, eu calculo XL, já tenho RL, faço aí, né, a razão e consigo calcular o fator K, perdão, fator Q. Aonde nesse vídeo que eu falo fator K, me perdoem, é fator Q, fator de qualidade Q. Toda hora eu estou trocando aí, perdão. E os relatórios aqui e conclusões. Beleza? Tranquilo, pessoal? Como nós não vamos fazer vocês não vão fazer, melhor dizendo, esses testes, eu fiz lá uma gravação rápida para mostrar mais ou menos alguns tipos de indutor, de bobina, as medições de milihenry, tal, para a gente poder, vocês terem essa noção aí do que seria a prática, ok? Um outro teste que nós faríamos em bancada seria ligar esse indutor com dois resistores ali em série para poder fazer a medição da queda de tensão no indutor, queda de tensão em cima do resistor, fazer essa soma fasorial, né? Essa soma fasorial que é super importante, a gente consolidar isso cada vez mais para entender, né, que nós estamos tratando de fasores, números reais, imaginários, para ver quanto que seria a queda no indutor, quanto seria no resistor, com a tensão da fonte, manipular, manobrar aí esse tipo de circuito, beleza? Aqui seria onde a gente anotaria e calcularia os valores. Essa prática, infelizmente, não vai ser possível de senhores realizar se não voltar a tempo aí até o final desse módulo. Ok, senhores? Basicamente é isso. Né? Basicamente é uma conversa mais rápida sobre indutores. Rápida, que já demorou em torno de 33 minutos. Mas, enfim, né, a gente começa a falar de um assunto, normalmente vai por esse caminho mesmo. Eu vou colocar outro vídeo agora, parte 2 dessa aula de indutor, que é a parte prática. Não deixe de assistir, fazer alguns comentários, tá? Vai ser importante para nós. Joia, pessoal? Muito obrigado. Fiquem aí na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço para todos vocês, pessoal. Até logo.